Hugo Chávez tentou dar um golpe de Estado em 1992 contra o então presidente Carlos Andrés Pérez. No entanto, a tentativa fracassou. Em 1998, tentou subir ao poder pela via democrática. Iniciou seu mandato presidencial em 1999, quando derrotou nas eleições um tradicional partido que ocupava o governo do país por muito tempo. Desde sua ascensão ao poder, Hugo Chávez se posicionou favorável às ideias mais radicais da esquerda e declarou sua aversão pelo capitalismo, especialmente incorporado pelos Estados Unidos. Nos primeiros anos de governo, Hugo Chávez promoveu uma alteração na Constituição que permitiu ser reeleito para o cargo de presidente, o que na realidade acabou se transformando em uma ditadura de Hugo Chávez na Venezuela. Os opositores do governo de Hugo Chávez tentaram por diversas vezes reduzir o seu tempo de governo do presidente, mas sem sucesso. Hugo Chávez se tornou adepto à Revolução Bolivariana ainda na década de 1980. O processo da Revolução Bolivariana tem origem em 1957, quando Douglas Bravo liderava o movimento do braço armado do Partido Comunista da Venezuela. O movimento se constituía um polo civil-militar revolucionário que veio a se concretizar no governo do presidente Hugo Chávez. Nos anos 1980, Chávez conheceu Douglas Bravo e passou a ter uma intensa relação com ele, algo como mestre-discípulo. Chávez aderiu ao movimento e ao ideal, mas em 1991 acabou rompendo com Douglas Bravo. Disse que a concepção da Revolução Bolivariana é estruturada a partir de 3 elementos. A primeira é a inspiração da ideologia de Chávez, é naturalmente o bolivariano Douglas Bravo, seu mentor. A segunda está ligada a Norberto Cesaroli, um neofascista argentino que defendia a união da América Latina com a União Soviética. E a terceira é dada ao líder cubano Fidel Castro, que junto com Che Guevara liderou a Revolução Comunista em Cuba. Desta forma, Hugo Chávez mistura em sua ideologia bolivariana elementos históricos e políticos diferenciados no tempo, tendo como objetivo unir a América Latina com um partido civil-militar de esquerda. A partir de 2005, começou-se a utilizar, além disso, o conceito de socialismo do século XXI e a definir o caráter socialista da Revolução Bolivariana da Venezuela. O presidente Hugo Chávez morreu de câncer em março de 2013 e no seu lugar ficou Maduro, que era o seu vice-presidente e herdeiro político. Nos anos seguintes, venceu as eleições por uma curta margem sobre o seu opositor Henrique Capriles. Como todo regime de esquerda, seu foco sempre está nos problemas sociais do país, ao menos até chegar ao poder. O que vemos na Venezuela hoje são os mesmos problemas vistos em todos os países onde sistemas de economia planificada, com alto grau de controle governamental e a restrição ao livre mercado, o agravamento desses problemas sociais que eles prometiam resolver. Esses são os principais problemas causados pelo socialismo do século XXI. Inflação recorde. O país tem a inflação mais alta do mundo, cerca de 700% ao ano, associado à impressão desenfreada de moeda pelo governo, o que causou o enfraquecimento da moeda nacional, dificulta ainda mais a situação econômica do país. O FMI estima que a inflação de 2017 chegue a 1.660%. Censura da imprensa. De acordo com o Instituto de Imprensa e Sociedade, o IPES, nos primeiros 5 meses do ano foram fechadas 42 rádios em 7 estados. Em muitos casos, eram emissoras de regiões rurais, onde não existe outra opção de acesso à informação. Ou seja, enquanto os protestos contra Maduro aumentam, também aumenta a repressão aos opositores, e os moradores do interior ficam no escuro. A situação da mídia é crítica. Entre 2002 e maio de 2017, foram fechados 130 meios. Esse ano, também bloquearam canais estrangeiros e canais digitais. Existe uma vontade expressa de impedir que seja divulgado o que ocorre. O governo usa a Comissão Nacional de Telecomunicações, a Conatel, para controlar a mídia do país, usando como ferramenta a Lei de Comunicações aprovada em 2000. A Conatel fecha empresas alegando que estão na clandestinidade por não possuir autorizações que a própria comissão deveria ter dado há anos. As concessões não são renovadas, como estratégia para ter um ferro controle sobre a mídia. Muitas pessoas ficam no escuro, dependendo apenas de canais de TV estatais. O controle a meios estrangeiros também se intensificou. Estima-se que este ano tenham sido deportados 17 enviados especiais de veículos de vários países, entre eles o Brasil.
Outros jornalistas estrangeiros foram presos, como 2 franceses, submetidos a um tribunal militar e só liberados graças à intervenção do governo da França. Em Caracas, comenta-se que funcionários da área de inteligência colocaram drogas nas malas deles para justificar a sua detenção no aeroporto internacional de Maiquetía. O decreto, que renovou o estado de exceção aprovado em maio passado, autoriza o governo a vigiar e a censurar o conteúdo da mídia. Crise política. Em meio à crise econômica e à queda drástica do preço do petróleo, em 2005 o chavismo sofreu seu pior revés em 17 anos de governo, ao perder de forma arrasadora as eleições parlamentares. Com a oposição com a maioria no parlamento, começa uma crise institucional. O governo, com o Tribunal Supremo de Justiça, o TSJ, e o Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, e outros poderes públicos, são acusados pela oposição no parlamento a servirem ao chavismo. Em 2016, o STJ, em claro ataque, reduz os poderes legislativos da oposição e declara o parlamento em desacato e anula todas as suas decisões. A oposição tenta então convocar um referendo revogatório para tirar Maduro do poder, mas em outubro o Conselho Nacional Eleitoral suspende o processo e adia para 2017 as eleições de governadores que deveriam ocorrer em 2016. A oposição convoca protestos em massas, mas a pressão baixa quando o Vaticano promove um diálogo com o governo. Mas o governo é acusado de não cumprir com os acordos. Em março de 2017, o TSJ assumiu as funções do parlamento e suspende a imunidade dos deputados, o que a oposição considerou como um golpe de Estado. Paralelamente, a controladoria tirou os direitos de Henrique Capriles para exercer cargos públicos por 15 anos. Isso deixou de fora da disputa eleitoral os 2 principais opositores mais bem colocados nas pesquisas, Capriles e Lopes. Depois da forte pressão internacional, as decisões do TSJ foram parcialmente anuladas, mas a oposição se lançou às ruas em abril para exigir a punição aos juízes do Supremo e a independência do parlamento e eleições gerais. Aumenta a pobreza no país. Em 2016, a pobreza chegou a 81% dos lares, segundo uma pesquisa que difere amplamente da cifra oficial, que é de 22,7%. O estudo indica que 51,5% das famílias vivem em extrema pobreza no país. Nas ruas, há quem tenha que procurar comida no lixo, enquanto uma cesta básica, em dezembro do ano passado, custava 17 salários mínimos. Escassez de produtos. As filas para conseguir alimentos são parte do cotidiano do país, assim como ocorreu na União Soviética, na Coreia do Norte e em Cuba. É muito difícil encontrar farinha, leite, azeite ou açúcar. Já existe um mercado negro que vende esses produtos trazidos de outros países, como o Brasil. Tudo começou quando o governo, na tentativa de lidar com o problema da inflação crescente no país, gerada principalmente pela impressão de dinheiro, na tentativa de resolver esse problema, o governo decide regular os preços. A consequência da regulação de preços é, como explica Isis, que os produtores são obrigados a pararem de produzir. Além das filas, da falta de alimentos, produtos de higiene e até remédios, a Venezuela sofre com uma grave escassez de medicamentos nas farmácias e insumos necessários para os hospitais. Em agosto de 2016, uma pesquisa mostrou que 76% dos hospitais públicos não tinham remédios básicos, incluindo antibióticos e analgésicos. O problema vem agravando as taxas de mortalidade materna e infantil. Já foram registrados vários episódios de saques de lojas e mercados em função da escassez. A única coisa abundante no país é o papel moeda, que não vale praticamente nada. Inflação, censura, crise política, aumento da pobreza e a escassez de produtos são apenas os problemas mais aparentes desse nosso vizinho que antes da implementação do bolivarianismo, ou como Chávez gostava de dizer, o socialismo do século XXI, tinha a melhor renda per capita da América Latina. A Venezuela antes do chavismo já tinha muitos problemas sociais como a pobreza, a inflação, mas avançava lentamente. A questão é, uma ideologia messiânica que chegou ao poder prometendo resolver todos esses problemas e com os recursos suficientes para isso, transformou o país no desastre do século XXI. Não importa se chamam de socialismo, comunismo, nacional-socialismo, fascismo, nazismo, marxismo, leninismo, chavismo, bolivarianismo ou socialismo do século XXI. Doutrinas totalitárias e anticapitalistas sempre levam aos mesmos problemas, pois negam ao ser humano o seu bem mais precioso, a liberdade.
Gostou do vídeo? Deixe a sua opinião nos comentários e o seu like. E se inscreva no canal e ajude mais pessoas a conhecer o nosso conteúdo. Tchau!